Oi, gente, muito legal a interação das pessoas e foi bacana como surgiram dúvidas e foram partilhadas aqui pela caixa de mensagem e eu tô passando rapidinho para responder vocês. Então, de fato, o antidepressivo não trata só depressão, ele também trata dor crônica, transtorno de ansiedade, síndrome do pânico, agorafobia, entre outros. O obsessivo compulsivo, que é o TOC, né? Transtornos alimentares, enfim, uma infinidade de transtornos psiquiátricos são, na verdade, tratados com antidepressivos. E o nome acaba deixando o pessoal meio em dúvida, né? Porque teoricamente era para tratar só a depressão, mas na prática não. Erroneamente, as pessoas acham que o transtorno de ansiedade precisa ser tratado com ansiolíticos, né? Quando na realidade o ansiolítico ele é um SOS, porque o antidepressivo ele leva até 30 dias para começar a fazer efeito, né? E não é uma receita de bolo. De repente, a medicação que funciona com seu vizinho, para você não vai ser bacana. Ou vai ter efeito colateral, ou não vai alcançar, né, o efeito desejado. Então, até que você consiga chegar na medicação adequada, na dose adequada, até o horário que você toma o remédio pode interferir. O médico normalmente entra com um ansiolítico para segurar um pouquinho essa rebordose da crise, né, até a medicação de fato fazer efeito. Né? Mas por que o antidepressivo é funcional? Porque ele reorganiza, né, serotonina, noradrenalina, enfim, neurotransmissores que são os responsáveis pelo bem-estar psíquico. Mas só a medicação? Não. Terapia. Né? A medicação ela funciona como uma base para que você tenha condição de chegar na terapia. Porque às vezes a pessoa está num sofrimento tão grande, né, que é difícil para ela ou se deslocar até a terapia ou falar sobre o problema, né, ou olhar até mesmo para esse problema, de tanta dor que aquilo gera. Então a medicação ela deixa a coisa um pouco menos desconfortável para que você consiga, com cuidado, com tato, trabalhar. E a medicação sem terapia funciona? Em parte. Ela vai funcionar até um determinado período, mas se você não aprender, né, a reavaliar, a ressignificar algumas coisas da sua vida e a transformar aquilo que incomoda, ela vai deixar de fazer efeito com o tempo. Né? E aí você vai aumentando dose, associando outras drogas. Então, eu acho que não é bem esse o objetivo, né? E terapia sem medicação? Foi outra pergunta que me fizeram. Funciona? Maravilha. Funciona em determinados casos, né? Em determinado grau. Como eu falei aqui, na mente, né? Na psique, nada é receita de bolo. Se a pessoa chega, né, num quadro depressivo recente, né, sem um histórico de outros quadros depressivos, é possível que a terapia em si dê conta. Né? Inclusive, existem vários estudos científicos falando o quanto a terapia, em boa parte dos casos, ela é até mais eficaz do que a medicação. Mas quando a gente está falando, né, de uma depressão crônica, de uma depressão profunda, né, de longa duração, você precisa entrar com a medicação, não tem jeito, porque você usa essa medicação para ajudar o teu cérebro a reaprender a funcionar direitinho, para que você tenha energia para trabalhar aquilo cognitivamente, para trabalhar no campo das ideias. Né? Então, eu acho que das perguntas assim que foram entrando na caixa, eu consegui fazer um resumão aqui e explicar como é que isso funciona. Se por acaso ainda tiverem outras dúvidas, é só mandar que eu vou ter o maior prazer em responder com todo carinho. Um beijo, tchau, tchau.